Diário Mais está voltando e agora a gente vai falar de um assunto muito sério aí, né? Polêmico talvez para alguns, né? Mas enfim, é a política aqui da nossa cidade. E para conversar com a gente está recebendo aqui o Observatório Social de Teresópolis. Lembrando, gente, por favor, que o Observatório Social é uma entidade que já tem aí 130 companheiros, não é isso? 130, né? Espalhados no Brasil inteiro. Não é uma entidade que nasceu em Teresópolis, enfim, ninguém criou a roda, não. Essa roda já existe, tá? E aqui comigo, o Dr. Marco Aurélio Benedito, que é um dos diretores do Observatório Social, e Cláudio Carneiro, presidente do Observatório Social. Prazer, então, receber os dois aqui. Então, boa noite, obrigado pelo convite. Você esqueceu de dizer que ele também é seu esposo, né? Pois é, eu não vou, como é que eu vou apresentar essa gente? Aqui o meu marido para a gente discutir aqui política em Teresópolis. Discutir não vamos, né? Porque não se discute com a esposa. Ah, é verdade, tá ligado aqui. Mas então vamos falar um pouquinho, eu fiz questão de salientar aqui para o pessoal de casa, que quando a gente fala de uma entidade na cidade, as pessoas acham que ela foi criada aqui para... discutir o sexo dos anjos, e na verdade não é. O observatório já é uma entidade super forte que existe aí no Brasil inteiro, né? Dá só uma pinceladinha sobre o observatório. Então, o observatório nasceu em Maringá, né, em 2006, também já com essa necessidade, né, que a sociedade começa a sentir de se organizar. E a ideia foi tão boa, né, que foi espalhando pelo Brasil. Hoje a gente já tem 110 municípios já instalados. Aqui no estado do Rio, Teresópolis, Niterói e São Pedro da Aldeia, né? Mas já está instalando em Campos. E Três Rios, né? Araruama e outras cidades. Até dia 27 agora de outubro a gente vai ter encontro no Rio com várias cidades que querem montar um observatório aqui no estado do Rio. A gente já recebeu aqui num outro programa a Manuela e a doutora Cláudia, né? E a gente estava falando um pouco sobre essa questão, para que serve o Observatório Social, e elas disseram que o Observatório seria, na verdade, um parceiro, um ajudante aí da gestão pública. E eu interpretei de uma outra forma, né? O Observatório Social, ele faz um papel muito importante de fiscalizador, ele está tomando conta ali dessa gestão pública, né? Como é que vocês avaliam esses dois pontos de vista aqui? Bom, vamos lá. A gente costuma dizer que nas reuniões do observatório, que o observatório ele tem um papel de colaborar com a administração pública, né? O fundamento, né, o princípio de existência do observatório social é auxiliar, zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, e aí de maneira ampla, e tanto fiscalizando para que o recurso não saia de maneira errada, como para que não haja desperdício. E além disso tem outros campos de atuação, como a própria educação fiscal, enfim. Mas existem órgãos naturalmente incumbidos de exercer a função de fiscalizar o poder público. No caso do observatório, o foco dele é na administração municipal. A gente tem um observatório, para a gente fazer um bom trabalho, a gente tem ferramenta, a gente tem método e a gente tem um foco, que é na administração pública municipal. Então, constitucionalmente, cabe à Câmara de Vereadores fiscalizar o Executivo. Então o observatório não pretende, não tem a intenção e nem a finalidade de substituir a Câmara de Vereadores nessa função. Mas eventualmente, quando a gente aponta, e um método de trabalho do observatório social é esse, a gente apontar uma eventual irregularidade, a gente aponta a irregularidade, é a impressão de que a gente está fiscalizando. O que difere a gente, por exemplo, da Câmara de Vereadores? A gente não tem o poder imediato de vetar que aquele ato irregular do poder público aconteça. A Câmara é mais forte que a gente. O representante natural da sociedade para fiscalizar o Executivo é a Câmara de Vereadores. O observatório é uma ferramenta, um auxiliar, e até antecipando aqui uma coisa que eu penso com relação às eleições, o observatório acaba preenchendo uma lacuna
né, quando essa Câmara não exerce essa atividade de fiscalizar de maneira eficiente, né? Nós tivemos uma informação, na verdade, né, da doutora Cláudia e da Manuela, mais especificamente até da Manuela, que acabou deixando escapar aqui de uma forma muito sutil, né, que os últimos 4 anos da Câmara, a Câmara de Vereadores de Teresópolis, não houve nada de efetivo, eles não produziram nada nesses 4 anos, né? Essa informação procede? Como é que a gente pode interpretar isso? Então, a produção da Câmara Municipal é um trabalho que a gente faz também de monitoramento, né? E a ideia é cruzar informação com outros observatórios, né? E realmente, assim, Teresópolis tem uma produção legislativa muito baixa, né? E a gente percebe isso no formato principalmente nos projetos de leis. Então, assim, nesse quesito realmente é um problema. E na questão de fiscalização, né, que seria o outro quesito que a Câmara deveria trabalhar, né? A gente tem, né, as contas do Arley foram aprovadas por decurso de prazo, quer dizer, então assim, a própria Câmara não fez o trabalho dela. Né? Então a gente percebe que realmente existe um despreparo, né, dos nossos representantes. Eu até digo aqui o seguinte, quando a Nina fala nada, aí eu fico na dúvida se nada é muito pouco ou se nada é muita coisa. A gente, né, fica na dúvida. Porque como é que o observatório funciona até dentro dessa sistemática de reconhecer a Câmara como o principal órgão, até porque está na Constituição isso, de fiscalização do governo. O observatório, quando ele verifica uma irregularidade em algum processo administrativo de compra do que quer que seja, ele oficia ao próprio gestor que está fazendo aquela compra e fala, isso aí está errado. Se o gestor consertar, está tudo certo. Se o gestor achar que ele está correto, e dizer, vocês estão errados, eu estou correto. A questão segue em outra instância. Agora, quando o gestor não fala nada, que é o normal, que é o comum, é o que mais acontece, a gente oficia a Câmara. Olha, Câmara, a gente verificou isso aqui, que está irregular, e aparentemente irregular, né? Porque é assim que a gente faz. Invariavelmente, a Câmara não fez nada ao longo desse tempo, né? Ela não tomava a atitude, por exemplo, nem de procurar saber o que estava acontecendo, nem para ver se realmente o gestor estava equivocado, ou se nós estávamos equivocados, né? A atitude era de inércia, né? Então... E aí eu vou aproveitar o gancho, então, do Marco Aurélio aqui. Eu nem sei se a gente poderia falar, não foi nada combinado, vou pegar os dois de surpresa aqui. Se não puder falar também, não tem problema, tá? Porque eu sei que várias coisas correm em segredo de justiça, inclusive. Puxando o teu gancho, então, por causa disso, todos os vereadores desta Câmara, que está saindo agora, depois a gente vai falar dos eleitos e dos que vão retornar, né? Eles estão sendo, eles vão responder o inquérito ao Ministério Público. Como é que está essa história aí? Pode falar, não pode falar agora? Não tem mistério, não. É público já, né? Da mesma maneira que a gente questiona como entidade da sociedade, né, um conjunto de cidadãos, da mesma maneira que a gente questiona os vereadores ou uma autoridade do Executivo sobre uma irregularidade, quando a gente verificou essa inércia dos vereadores, a gente entendeu que estava havendo a falta de cumprimento da finalidade daquele cargo, né? E a gente comunica ao Ministério Público. O Observatório tem como última instância o Ministério Público, né? Parceiro do Observatório, né? Grande parceiro. A gente tem dado muita sorte com os promotores aí que têm vindo para Teresópolis. Então, a gente comunica, olha, o vereador não tomou nenhuma atitude. Em vários aspectos, né? E o promotor, ele também tem lá a conclusão dele, o discernimento dele. Se ele entender que realmente, aparentemente, houve essa irregularidade por parte da atuação do vereador, ele pode instaurar um inquérito, é o que foi feito em vários casos aí, né? A gente tem vários inquéritos em curso, hoje outros tantos que a gente
oficiou, né? A gente apresentou lá a reclamação ao Ministério Público, que ainda não tiveram conclusão, que podem virar inquérito. E esse inquérito pode virar ação judicial. Né? Bacana, é bom a gente deixar isso frisado aqui. Apesar de que, né, nós tivemos eleições agora e 3 edis estão retornando à casa, né, que é o Maurício Lopes, o Dedê da Barra e o... como é o nome desse menino da Ponte? Da Ponte, porque eu não sei o nome dele, né? Mas é o da Ponte, né? Então, esses 3 estão retornando e outros, então, foram nomeados aí, né, eleitos para o cargo de vereadores. Já que os 3 que estão retornando, né, entraram nesse balaio aí, que não fizeram muita coisa, tem mais 4 anos aí para fazer alguma coisa, né, pela cidade. O que o Observatório Social tem a dizer e até utilizar mesmo o programa, Diário TV, para esses edis que chegarão aí sem muita noção do que eles vão fazer, né? Chegou a respirar fundo agora, né? Não, eu penso assim, tudo é uma mudança de cultura, né? Quando a gente diz assim, olha, os vereadores atuais não trabalharam como deveriam, né? A gente entende também assim, existe uma cultura que a gente precisa romper com ela. Por exemplo, a cultura da transparência, a cultura de pedir informação. No início, quando a gente pedia alguma informação, eles achavam até alguma coisa meio agressiva, né? Pedir uma informação, porque assim, não estavam acostumados, não está dentro da cultura as pessoas pedirem informação. E aí veio a lei da transparência, que é a base do Observatório Social, né? A aplicação da lei da transparência. Então, eu acredito que os vereadores novos, né, eles já vão ter que ter conhecimento, né, já dessa lei da transparência, da importância do prestar contas. Né? Quem vai para uma atividade pública, quem trabalha no serviço público, ele tem que ter a consciência que ele precisa prestar contas. Né? Ele é um servidor público, é um servidor público, mexe com recurso que é público. É um recurso que custou o suor de muita gente, que vem dos impostos. Né? A gente trabalha muito para manter uma máquina. Então, ele tem que ter essa consciência que ele precisa prestar conta, sendo vereador, sendo prefeito, sendo secretário, e o servidor em geral. E a lei da transparência, ela vem colocando isso cada vez mais em evidência. Então, um papel do observatório é promover a lei da transparência. O observatório é uma associação de pessoas, né, da sociedade civil organizada, que não tem ligação partidária, né, e que faz esse trabalho exercendo a lei da transparência. Mas qualquer pessoa pode pedir informação. Né? Então, talvez a principal aprendizado, entendimento que os novos vereadores devam ter é o seguinte: eles têm que atender a lei da transparência. Né? Eles têm que prestar conta dos atos, né, que eles fazem. Bom, eu preciso chamar um intervalinho comercial, mas é coisa rapidinha. A gente retorna aqui ainda com o Observatório Social, falando sobre essa nova política em Teresópolis. Não sai daí, eu já estou voltando.